Boa tarde, alunos, tudo bem? Vamos iniciar então as nossas atividades aí, fazendo a correção dos exercícios sobre números decimais. Na letra A, então, é para circular ali, né, as frações que são decimais. Frações decimais são aquelas que têm no seu denominador o 10, o 100, o 1000, né? Então, aqui na número 1, as frações que são decimais é a letra C, 9 centésimos, 77 décimos e 178 milésimos. Depois, a número 2 é para fazer a leitura dos números decimais. Então, aqui na letra A, né, nós não temos a parte inteira, nós passamos direto para a parte decimal. São 3 casas decimais depois da vírgula, então nós lemos 6 milésimos. Na letra B, a parte inteira é 0, pulamos para a parte decimal. Uma casa decimal, nós vamos ler 9 décimos. Letra C, nós temos a parte inteira, então vamos ler a parte inteira acompanhada da parte decimal. 13 inteiros e 17 centésimos. Temos aqui 2 casas decimais. Lembrando que cada algarismo é uma casa decimal. Na letra D, temos a parte inteira. Então, vamos ler 2 inteiros e 5 milésimos. Letra E, temos a parte inteira, 15 inteiros e 39 centésimos. Agora, o número 3, nós temos a fração decimal e é para passar para o número decimal. Então, o denominador é que vai dizer quantas casas eu tenho que ter à direita da vírgula, que é a parte decimal. Então, escrevemos aqui o numerador, 1634. Denominador 100, então, eu conto 1, 2 e coloco a vírgula. 16 inteiros e 34 centésimos. 57 centésimos. Eu escrevo 57. Eu tenho que ter 2 casas depois da vírgula, então eu tenho aqui o 57, só que eu não posso pôr a vírgula sem acrescentar esse zero. Então, 0,57. 2.138 décimos. Eu escrevo 2.138, conto uma casa decimal, porque é denominador 10, conto um algarismo e coloco a vírgula, ficando 213 inteiros e 8 décimos. 65 milésimos. Então, o meu denominador é 1000, eu tenho que ter depois da vírgula 3 algarismos, 3 casas decimais. Então, 65 eu só tenho 2, completo com o zero. Então, 0,065, que lemos 65 milésimos. 3 centésimos, denominador 100, significa que depois da vírgula eu tenho que ter 2 casas decimais. Eu escrevo 3 e completo aqui com o zero, ficando 0,03, que eu leio 3 centésimos. 7 décimos, denominador 10, eu tenho que ter depois da vírgula um algarismo. Então, eu vou escrever 0,7, que eu leio 7 décimos. E o número 4 é o inverso do número 3, né? Aqui no número 4, eu tenho o número decimal e é para escrever a fração. Então, o numerador é o número decimal sem a vírgula e o denominador, depois da vírgula, eu só tenho um algarismo, denominador 10, 73 décimos. Letra B, 674 milésimo. Numerador, 674, né? E o denominador, eu tenho 3 algarismos depois da vírgula, denominador 1000. Letra C, 8 centésimos. Numerador, 8.
A gente descarta a vírgula e esses zeros. Como eu tenho duas casas depois da vírgula, denominador 100. Então, eu leio 8 centésimos. 4 décimos. Numerador é o 4. Descarto a vírgula e o zero. Eu tenho um algarismo depois da vírgula, denominador 10. Letra E. 68 inteiros e 37 centésimos. Numerador é o número sem a vírgula, 6.837. Depois da vírgula, nós temos dois algarismos, denominador 100. Então, 6.837 centésimos. Letra F, 13 milésimos. Descartamos a vírgula e os zeros, numerador 13. E denominador, 3 algarismos depois da vírgula, denominador 1000. Então, espero que vocês tenham entendido, né, estas atividades, e o próximo vídeo, então, é a continuação aí das atividades, ok?